Bem, senhores, estamos a iniciar a terceira conferência gravada do nosso grupo de estudos Edenvel at Edenol. Se vocês estão a ouvir pela primeira vez a conferência deste grupo, obviamente que vocês ficarão um pouco perdidos e a ideia é situá-los aqui. Boa parte dos membros do grupo já estão há um bom tempo, inclusive quero parabenizar alguns dos membros que criaram o canal A Casa Torne, né, que é sobre apologética católica. Então, aqueles que tiverem interesse, passem no canal no YouTube A Casa Torne. Eles publicaram apenas um vídeo de introdução, mas acredito que produzirão bons conteúdos lá nas próximas semanas e vocês poderão conferir no YouTube os vídeos dos rapazes. Beleza? Sem mais delongas, vamos dar início de fato à nossa conferência, né? Como há pessoas que estão a frequentar pela primeira vez a nossa conferência e adentraram no grupo recentemente, é importante situá-los de que este grupo serve para retirá-los, retirar a venda que foi colocada em vocês desde os primeiros anos de vossas vidas, né? Infelizmente, quem nasceu depois da década de 70 aí, aproximadamente, teve graves danos à sua mente, do ponto de vista cognitivo, obviamente, por causa da educação que nos foi oferecida, na educação básica, e posteriormente também aqueles que já estão no ensino superior. Não é da melhor qualidade o ensino superior no Brasil, e nós sofremos uma espécie de lavagem cerebral. Eu acredito que a palavra doutrinação não é a mais adequada para explicar aquilo que acontece no Brasil, nas escolas e na universidade, né? Apenas um discurso é demonstrado, e quando o outro lado da moeda é mostrado, obviamente que é de uma forma depreciativa e com leves menções, né? Até porque eles não querem que as pessoas busquem a verdade de fato. Recentemente, alguns membros perguntaram qual é o melhor caminho a ser tomado para iniciar uma vida intelectual. E isso já foi respondido em outras conferências e nós possuímos bons conteúdos aqui, tanto em áudio quanto em aulas transcritas. Sobre isso, nós temos uma lista de livros para iniciantes de fato na vida intelectual. Esse grupo, essas conferências, eu acredito que não é indicado para pessoas que, por exemplo, já estão há anos no COF, que é o Seminário de Filosofia Online do professor, que já frequentam a escola tomista do professor Carlos Nogueira, a não ser que a pessoa queira vir aqui para discorrer alguns temas pertinentes, né? Como sempre, abre espaço para alguns membros exporem aquilo que eles sabem em temas específicos que eu acredito que sejam pertinentes a todos. Então, para iniciar, aquelas pessoas que realmente estão começando, querem mudar, notaram que são realmente idiotas, que têm pouco conhecimento, nós temos uma lista para isso. Nós aconselhamos que isso é o que o nosso grupo acredita, a maioria dos membros pensa dessa forma, que é interessante as pessoas que estão realmente iniciando e querem ter uma vida intelectual séria, começar, por exemplo, com Aprendendo Inteligência, que é um livro do professor Pierluigi Piazzi, que infelizmente faleceu no ano de 2015, que é um livro bem para iniciantes mesmo. Outro livro de suma importância, A Vida Intelectual, que é recomendado pelo professor Olavo de Carvalho, um ótimo livro, né? Outro livro de suma importância, Como Ler Livros, de Mortman Adler, né? Isso não quer dizer que nós concordamos com cada linha que foi escrita nestes 3 livros, mas há muita coisa boa ali, e realmente esses livros podem ser o pontapé inicial para vocês seguirem uma vida intelectual. Veja bem, muitas pessoas querem aprender uma língua estrangeira, né? Aprender inglês, francês, espanhol, enfim, não sei. Cada pessoa tem um motivo, algo que o impulsiona a aprender língua A ou língua B. Mas, se você não domina nem só a língua materna, por que investir tanto tempo aprendendo outras línguas?
Então, por exemplo, aqueles que querem aprender latim, tem um livro, veja bem, isso não é uma regra, não é uma regra, mas é um bom começo, tanto para aprender a gramática latina, quanto o vernáculo português, né? Nossa língua materna, o livro Gramática Latina do Napoleão Mendes de Almeida. Veja bem, não é uma regra começar por este livro, ler somente este livro. Este é um dos livros que é muito recomendado para dominar o latim, né? Ou dominar, melhor dizendo, para estudar o latim. Não quer dizer que você irá dominar o latim porque você lê este livro, depende de várias outras coisas, né? E aqueles que querem estudar inglês também, existem técnicas que facilitam, digamos assim, o processo. Quando você aprende, por isso que nós falamos, já falamos aqui anteriormente, que aprender a língua portuguesa, o latim, é de suma importância, porque boa parte das línguas estrangeiras foram baseadas no latim, né? Então, quando você tem uma certa profundidade no conhecimento da língua, da gramática latina, isso facilita o processo de aprender outras línguas, né? Quando você aprende, por exemplo, uma língua estrangeira, apenas uma língua estrangeira, quando você for estudar as outras línguas, se tornará muito mais fácil. É comum esse tipo de coisa acontecer, porque você já sabe qual é o melhor caminho a seguir. Você usou técnica A ou técnica B e viu que não era o mais adequado, e assim foi se adaptando e tentando outras técnicas, vendo que dá certo, vendo que dá errado. Porque, veja bem, não é uma norma. Veja, não é o organismo humano, o cérebro humano, não é uma máquina que funciona com determinadas engrenagens e que ou você faz isso dessa forma, senão não dará certo. Veja bem, não estou falando da parte fisiológica do sistema nervoso, não estou falando disso. Não estou falando disso. Eu estou a falar da forma de se aprender. Algumas pessoas têm mais facilidade para aprender de forma A ou de forma B, né? Há, por exemplo, filósofos e historiadores, grandes estudiosos que, por exemplo, tinham que estar ouvindo alguma coisa para poder assimilar aquele conteúdo que ele estava lendo. Não que se ele não estivesse escutando ele não conseguiria, mas aquilo era algo que facilitava para ele. Outros fumando, como o professor Olavo de Carvalho. Enfim, isso são coisas pequenas que vocês descobrirão com o avançar do tempo, mas existem alguns caminhos iniciais que são importantes ser seguidos, e aos poucos você vai descobrindo as bifurcações deste caminho, as ramificações, e descobrindo o que é melhor para você, seguir caminho A, seguir caminho B, mas isso vocês descobrirão sozinhos, porque a vida intelectual, nós pregamos que a ideia é se tornar um autodidata, não ficar dependente de professores da academia, de professores da sua escola, né? A ideia é que você buscará, por exemplo, diariamente eu falo isso, que às vezes vocês fazem questionamentos que já foram respondidos por diversos autores, né? E vocês estão a perguntar para pessoas, às vezes por pura preguiça. Eu vi um post de um colega do COF, um português, que está, um lusitano, né? Ele está a morar em Portugal, mas não é português, que ele falava sobre isso, que às vezes uma pessoa se depara com uma postagem de certa forma inteligente, ele ficou intrigado com aquilo, ele não entendeu, mas ele quer participar daquela postagem, então ele comentará algo como se ele tivesse entendido aquilo, só para mostrar para as outras pessoas que ele é inteligente, tão inteligente quanto elas, a ponto de entender aquilo. Ou ela faz perguntas que às vezes na própria postagem, na própria oração que aquela pessoa publicou, a resposta já está contida ali, ou que era algo que num primeiro momento ele não conseguiria entender,
Mas se ele parasse para refletir mais um pouco, juntasse outras informações, ele conseguiria chegar por dedução na resposta. Ele conseguiria alcançar a resposta que ele tanto procurava. Então, às vezes, por pura preguiça, ele pergunta, e nem às vezes é algo tão supérfluo que uma pesquisa rápida ele descobriria aquilo que ele tem vontade de saber. Então, a preguiça é um dos grandes inimigos. A preguiça é uma das grandes inimigas da vida intelectual. Tanto que o padre Sertlange vai falar isso no livro A Vida Intelectual, mas para isso se faz necessário que vocês leiam, né? Não basta apenas procurar vídeos na internet onde pessoas falam sobre determinados assuntos. Óbvio, existem bons vídeos hoje em dia, a internet deve ser usada de forma pertinente, a internet deve ser usada de forma correta. E quando nós não utilizamos a internet de forma correta, exemplo, procurando, por exemplo, o vídeo do canal Nostalgia sobre a Segunda Guerra Mundial. Primeiro que a fonte é questionável. O vídeo como um todo é questionável. Mas poderia servir, digamos, vamos fazer a hipótese de que o vídeo é muito bom e tem boas referências e foi bem elaborado, é um documentário, um ótimo documentário. Ele é complementar. Ele não pode ser visto como uma fonte primária. Por exemplo, você vai a um debate e você não pode considerar um vídeo da internet publicado por um canal de um youtuber da nova geração como uma fonte primária para um debate sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Sobre como se o nazismo é de direita, se o nazismo é de esquerda. Primeiro ponto, você tem que saber o que é direita, o que é esquerda e o que é o nazismo. Então já começou tudo errado, porque ninguém fez estes questionamentos, os questionamentos básicos. Um exemplo grave desse movimento estranho que vem acontecendo no Brasil nos últimos 10, 20 anos é que a ministra proferiu palavras sobre ideologia de gênero, enfim, falou meninos usam azul, meninas usam rosa, e todo mundo ficou, nossa, meu Deus, ficou comentando sobre a metáfora. Foi metáfora, não foi metáfora? Mas ninguém percebeu que quase ninguém sabe o que é uma metáfora, essa tal metáfora. Ninguém parou para pensar nisso. Ou seja, o buraco em que os brasileiros estão chafudeando junto com os outros porcos é muito mais profundo do que se imagina. Por isso que um título de um livro, o mínimo que se precisa saber para não ser um idiota, é meio que sugestivo, porque esse é o primeiro passo para haver mudança. Você admitir que você é um idiota. Quem está disposto a fazer isso? Admitir a sua idiotice. Quem está disposto a admitir que está errado? Por exemplo, com todos os defeitos e erros em colocações impertinentes do senhor Jair Messias Bolsonaro, mas você acha que uma pessoa que é petista ferrenha, que se considera de esquerda, mesmo que o Brasil seja impulsionado para uma das melhores economias do planeta, veja bem, estou falando de um futuro provável, pode acontecer, não sei, né? Mas mesmo que isso venha a acontecer, o Brasil melhore de fato, né? Uma melhora notável, digamos assim, acho que é menos utópico do que minha primeira colocação, um Brasil um pouco melhor e notável, nitidamente melhor. Você acha que essas pessoas admitirão que erraram e não votar nele? Em julgá-lo como uma má pessoa, um mau presidente antes mesmo dele lá chegar? Obviamente que não, porque o brasileiro não tem isso. Eu não posso falar pelos outros povos, não posso dizer que é algo mundial, porque eu estudei a cultura atual de diversos países. Eu sei daquilo que vejo, minha experiência de vida como brasileiro dentro do Brasil é aquilo que eu leio, né? Quem é a pessoa que mais evidencia
escrevendo sobre o comportamento brasileiro nos últimos anos? É o professor Olavo de Carvalho.